Existe um tipo de amor que parece escapar das explicações lógicas, uma conexão que surge como se já estivesse escrita, não por nossos dedos, mas por alguma força invisível, profunda, quase mística. Você já sentiu isso? Como se aquela pessoa tivesse sido colocada em seu caminho por um motivo maior? Talvez tenha começado com um olhar, um silêncio compartilhado, ou até mesmo um caos repentino, como se a alma dissesse: acorde, é agora. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, acreditava que nossas relações não são fruto do acaso, mas sim manifestações do nosso inconsciente. Para ele, cada encontro significativo tem um propósito. E todo amor que nos toca de forma intensa traz consigo uma mensagem da alma. Mas, atenção, isso não significa que toda paixão arrebatadora é predestinada. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos em uma jornada pela psicologia junguiana para entender como saber se essa pessoa é realmente a certa para você e o que de fato significa um amor que parece predestinado. Prepare-se para se reconhecer, para rever suas relações passadas e talvez enxergar seu presente com outros olhos. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos no inconsciente retorna como destino. E é por isso que tantas vezes repetimos os mesmos padrões. Escolhemos as mesmas pessoas com rostos diferentes. Nos apaixonamos pela mesma dor com vozes novas. Afinal, quantas vezes você sentiu que encontrou a pessoa certa? Com o tempo, percebeu que estava preso num ciclo familiar de dor e frustração? Aqui no canal Mente Inabalável, nossa missão não é te dar respostas prontas, mas te oferecer clareza, reflexão e, acima de tudo, ferramentas para que você mesmo enxergue onde está o amor e onde está o apego disfarçado de destino. Neste primeiro bloco, quero te fazer um convite sincero. Esqueça a ideia de alma gêmea como conto de fadas e abra espaço para o que Jung nos ensinou. A verdadeira pessoa certa te faz encontrar a si mesmo. Ela não te salva, ela te mostra o que ainda precisa ser curado. E isso pode ser lindo, mas também desconfortável. Nem todo amor que parece intenso é amor verdadeiro. E nem toda dor que você sente é sinal de que precisa continuar insistindo. Às vezes, a alma atrai o caos para que você desperte. Às vezes, o amor predestinado não é aquela relação que dura, mas aquela que te transforma. Antes de seguirmos, quero te lembrar, se esse tipo de reflexão toca algo dentro de você, se inscreva agora mesmo no canal Mente Inabalável. Aqui você vai encontrar conteúdos que te ajudam a entender o que sente, por que sente e o que pode fazer com tudo isso. Nada aqui é sobre fórmulas, tudo aqui é sobre alma, sobre consciência, sobre o caminho de volta para si mesmo. No próximo bloco, vamos falar sobre o conceito de projeção amorosa e como ela pode te enganar a acreditar que você está diante do amor da sua vida, quando, na verdade, está apenas se reencontrando com partes suas ainda não curadas. Imagine que você entra em um cômodo escuro com uma lanterna na mão. Tudo o que você ilumina aparece, mas aquilo que permanece na sombra ainda existe. Só está escondido. É assim que funciona o nosso inconsciente. Carl Jung nos ensinou que nós não enxergamos o mundo como ele é. Enxergamos o mundo como nós somos. E isso, quando se trata de amor, pode ser encantador e também perigoso. Muitas vezes, quando encontramos alguém que nos atrai profundamente, não estamos vendo aquela pessoa com clareza. Estamos projetando nela partes nossas, nossos sonhos, nossas carências, nossos traumas não resolvidos. Estamos apaixonados, sim, mas por uma imagem construída dentro de nós. Essa imagem pode ser a do Salvador, da cura, da completude, mas não é a pessoa real.
É uma tela onde pintamos tudo o que gostaríamos de viver, e quando ela começa a agir de forma diferente do nosso ideal, o encanto quebra. Vem a frustração, a dor, a sensação de que fomos enganados, mas na fé, verdade, enganamos a nós mesmos. Quantas vezes você já se envolveu com alguém e depois de um tempo se perguntou: como eu não vi quem essa pessoa realmente era? Jung responderia: você não viu porque estava olhando para dentro e não para fora. Você estava vendo o reflexo de algo seu, não o outro em sua totalidade. E aqui está a parte mais importante. A projeção não é um erro. Ela é uma fase natural do amor. Mas é uma fase. E quem não passa dela, se perde. O verdadeiro amor só começa quando a projeção cai. Quando você olha para a pessoa com todas as imperfeições, contradições e limites, e ainda assim escolhe caminhar ao lado dela, não por necessidade, mas por consciência. Por isso, o amor predestinado, segundo Jung, não é aquele que se mantém na ilusão, mas o que sobrevive à verdade. É por isso que tantos relacionamentos intensos terminam de forma dolorosa. Eles foram alimentados por fantasias, não por raízes. Eles nasceram de feridas, não de encontros. No canal Mente Inabalável, nosso compromisso é com esse tipo de despertar. Ajudar você a enxergar além da química, da euforia, das borboletas no estômago. Porque amor que transforma não é aquele que cega, é aquele que revela. E é aqui que entra o poder do autoconhecimento. Porque quanto mais você conhece suas feridas, menos elas guiam suas escolhas amorosas. Quanto mais você integra sua sombra, menos você busca no outro o que ainda falta em si. No próximo bloco, vamos falar sobre o arquétipo do amor curador. E como? Segundo Jung, o verdadeiro parceiro é aquele que te ajuda a integrar o que está quebrado dentro de você, sem tentar consertar por você. Mas antes, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, inscreva-se agora mesmo no canal Mente Inabalável. Aqui, cada vídeo é uma chance de se olhar com mais profundidade, de se libertar de ciclos inconscientes e de finalmente entender o que é um amor que realmente te honra. Existe uma ideia perigosa e, ao mesmo tempo, muito sedutora, que habita o imaginário coletivo, a de que o amor verdadeiro vem para te salvar, como se o outro fosse responsável por juntar os pedaços que a vida deixou espalhados dentro de você. Mas Carl Jung via as coisas de forma bem diferente. Para ele, o verdadeiro amor não salva. O verdadeiro amor revela. Ele nos ajuda a enxergar aquilo que sozinhos não conseguimos. Não porque somos fracos, mas porque somos humanos. Você já esteve em um relacionamento que parecia te acordar? Como se aquela pessoa, com seu jeito de ser, sua luz e até suas sombras, estivesse te mostrando partes de você mesmo que você havia esquecido, negado ou enterrado. Isso é o que Jung chamaria de um relacionamento iniciático, aquele tipo de vínculo que não chega para ser fácil, mas para ser necessário. O amor curador não te completa, ele te obriga a olhar para si mesmo com honestidade, a confrontar suas feridas, seus medos, sua necessidade de controle, sua carência de validação. E sim, pode doer, porque se relacionar verdadeiramente é um espelho afiado, mostra o melhor de você, mas também expõe o que ainda está em desequilíbrio. Jung acreditava que cada encontro profundo é uma oportunidade de individuação, ou seja, de se tornar inteiro. Mas veja bem, isso só acontece quando o amor não vira muleta, quando o outro não tenta te consertar e nem você tenta salvar o outro. O amor predestinado, segundo essa visão mais profunda, é aquele que desperta, mas não anestesia. É aquele que, ao invés de te oferecer um esconderijo da dor,
te entrega uma lanterna para iluminá-la. E essa é uma das grandes armadilhas de quem busca a alma gêmea: esperar que o outro cure o que é responsabilidade sua. A cura real acontece na presença de alguém que segura tua mão, mas não te impede de caminhar com as próprias pernas, que escuta suas dores, mas não tenta calá-las com conselhos rasos, que te acolhe, mas também te confronta. Aqui no canal Mente Inabalável, nós falamos sobre isso com frequência, porque entendemos que autoconhecimento é o maior ato de amor que existe, e que os melhores relacionamentos não são aqueles onde tudo é perfeito, mas onde há espaço para crescer, cair, levantar e evoluir juntos, mas não fundidos. Então, pare e se pergunte: você está em um relacionamento que te cura ou te distrai? Você está com alguém que te fortalece ou que só preenche o silêncio da sua solidão? Essa é uma reflexão poderosa. E no próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais esse tema ao falar do inconsciente coletivo e os arquétipos que moldam nossas escolhas amorosas. Será que você está se apaixonando pela pessoa ou pelo papel que ela representa no seu roteiro emocional inconsciente? Se essa jornada tem te tocado até aqui, se inscreva no canal Mente Inabalável agora mesmo. Cada vídeo é uma bússola para quem está cansado de se perder em amores que só machucam. Aqui, a gente aprende a amar com consciência e a se escolher acima de tudo. Você já se perguntou por que parece atrair sempre o mesmo tipo de pessoa? A mesma história, com nomes diferentes, o mesmo roteiro emocional com figurinos novos. Jung diria: isso não é coincidência. Isso é arquétipo em ação. Dentro da psicologia junguiana, arquétipos são modelos primitivos de comportamento armazenados no que ele chamou de inconsciente coletivo. São estruturas invisíveis que influenciam como nos sentimos, o que buscamos e até quem escolhemos amar. Imagine um teatro interno, onde você, sem perceber, está seguindo um script que foi escrito antes mesmo de você nascer. Um script que carrega padrões familiares, culturais, espirituais. E nesse palco invisível, os arquétipos são os personagens que você projeta nas pessoas que encontra. Por isso, tantas vezes você se apaixona não pela pessoa real, mas por aquilo que ela ativa em você. Ela pode representar o salvador, o pai, a mãe, o protetor, o rebelde, a vítima, o inacessível. E quanto mais forte for esse arquétipo em seu inconsciente, mais intensa será sua ligação emocional com aquela figura. E é aí que o amor deixa de ser consciente. Você não está escolhendo com clareza, você está revivendo uma história interna. Por isso, muitos chamam isso de destino. Mas, na visão de Jung, é repetição inconsciente. Você não está destinado a sofrer no amor. Você está condicionado a repetir enquanto não enxergar o que está por trás da atração. E não se trata de culpa, trata-se de luz. Quanto mais consciente você se torna dos arquétipos que vive, mais liberdade você tem de escolher diferente, de amar alguém pelo que ele realmente é, e não pelo papel emocional que você precisa que ele cumpra. Jung dizia: até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. E isso vale especialmente para o amor. Quantos relacionamentos você já manteve, tentando, sem perceber, resgatar a atenção que faltou na infância? Ou reproduzir o padrão de um pai ausente? Ou curar uma ferida antiga projetando sua dor em alguém novo? Aqui no canal Mente Inabalável, queremos te ajudar a enxergar essas dinâmicas, porque entender os arquétipos que guiam sua vida afetiva é o primeiro passo para quebrar ciclos. A pergunta que fica é: você está em um relacionamento com uma pessoa real ou com um símbolo emocional? Essa resposta pode mudar tudo,
E no próximo bloco, vamos falar sobre o fenômeno do encontro de almas, um termo popular, mas que carrega muita confusão. Existe mesmo algo como alma gêmea? Ou será que isso é apenas outra forma do inconsciente buscar completude? Antes de irmos adiante, se esse conteúdo tem te ajudado a enxergar suas relações com mais clareza, inscreva-se agora mesmo no canal Mente Inabalável. Aqui, o objetivo não é te entreter, é te transformar. Você já sentiu que encontrou alguém e, de repente, tudo fez sentido? Como se aquela pessoa já morasse dentro de você há muito tempo. Como se cada palavra dita fosse uma lembrança e não uma novidade. Essas experiências são comuns, profundas, transformadoras, mas também perigosamente idealizadas. É nesse ponto que nasce a ideia popular de alma gêmea, um conceito que, embora tocante, nem sempre é bem compreendido. Na psicologia profunda de Carl Jung, esse sentimento de conexão intensa pode ter raízes muito mais complexas do que apenas destino romântico. Pode ser, na verdade, um eco da sua incompletude emocional. Quando Jung falou da ânima e do ânimos, os princípios masculino e feminino presentes em cada um de nós, ele estava nos dizendo que buscamos no outro o reflexo daquilo que ainda não integramos em nós mesmos. A mulher busca inconscientemente o ânimos, seu aspecto racional, firme, direcionador. O homem, por sua vez, busca a ânima, o feminino interno, sensível, intuitivo. E é nesse jogo de polaridades que acontece o que chamamos de encantamento. Nos apaixonamos por quem ativa o que nos falta. Por isso, o outro parece mágico, perfeito, predestinado. Mas o que parece amor pode ser apenas a alma gritando por equilíbrio. E aqui está o paradoxo. Essas conexões intensas podem sim ser poderosas, transformadoras, mas não são garantias de longevidade e muito menos de saúde emocional. Quantas pessoas já passaram por sua vida e te tocaram de forma inesquecível, mas te deixaram despedaçado? Quantos encontros pareciam cósmicos, até se revelarem caóticos? O encontro de almas, segundo Jung, não é aquele que te completa, é aquele que te confronta, te obriga a crescer, te expõe a partes de você que estavam esquecidas ou negadas, te chama de volta para si. E às vezes isso é lindo, mas às vezes isso dói. Por isso é perigoso buscar no amor predestinado uma promessa de paz eterna. Porque muitos desses encontros vêm não para permanecer, mas para ativar um processo de individuação. São professores da alma e não companheiros de jornada. Você já viveu um amor assim? Aquele que chegou como um furacão e deixou lições gravadas no coração? Se sim, você sabe do que estamos falando. Esses amores não seguem lógica, eles não pedem licença, eles entram, mexem, quebram e revelam. É por isso que aqui no canal Mente Inabalável falamos tanto sobre consciência nos relacionamentos, porque por trás da emoção precisa existir discernimento. Nem todo amor intenso é saudável, nem toda conexão profunda é um sinal de permanência. Às vezes, o que chamamos de destino é só o espelho da nossa dor. E por isso, precisamos aprender a diferenciar alma gêmea de alma ferida. Uma nos guia, a outra nos repete. No próximo bloco, vamos explorar o conceito de individuação, o verdadeiro objetivo de Jung para o ser humano, e como isso se conecta à ideia de amar com liberdade e não com dependência emocional. Antes disso, se você está sentindo que essa conversa está abrindo janelas dentro de você, inscreva-se agora mesmo no canal Mente Inabalável. Aqui você vai encontrar um espaço de acolhimento, clareza e expansão. Porque entender o amor começa por entender a si mesmo. Amar não deveria ser um processo de dissolução. Não deveríamos desaparecer dentro de ninguém. E ainda assim, quantas vezes você já sentiu que se perdeu tentando manter um relacionamento?
Carl Jung acreditava que a jornada mais importante de um ser humano é a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, integrando todas as suas partes, luz e sombra, razão e emoção, coragem e fragilidade. E o amor verdadeiro, segundo Jung, não impede esse processo. Pelo contrário, ele impulsiona. Ele te desafia a crescer, a se enxergar com mais verdade, a romper com padrões inconscientes e a se posicionar como indivíduo inteiro, não como metade de alguém. Mas a maioria de nós aprendeu a amar de forma condicionada. Nos ensinaram que amar é se doar por completo, se anular, fazer de tudo para agradar o outro. E sem perceber, muitos de nós associamos amor à renúncia da identidade. Quantas vezes você silenciou sua voz para evitar conflitos? Quantas vezes deixou de lado seus valores, sonhos ou necessidades só para manter a paz com alguém? E mais importante, quantas vezes você confundiu esse esvaziamento com lealdade? Jung seria direto com você. Aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. O amor não deve te fazer dormir. Ele deve te acordar para si mesmo. A individuação é esse despertar. É o caminho de volta para o seu centro. É quando você percebe que não precisa se perder em ninguém para estar com alguém. Que a verdadeira conexão nasce quando duas inteirezas se encontram, e não quando duas metades tentam se encaixar. E isso transforma tudo. Você começa a perceber que certas dores não são provas de amor, que o ciúmes excessivo não é cuidado, que o controle não é proteção, e que a presença do outro só faz sentido se ela somar liberdade ao seu caminho. No processo de individuação, amar é permitir que o outro seja sem tentar moldá-lo às suas expectativas, e ser você mesmo, sem medo de não ser suficiente. Aqui no canal Mente Inabalável, acreditamos que relacionamentos conscientes são construídos por pessoas em processo de individuação. Pessoas que não buscam se completar no outro, mas sim compartilhar o que construíram em si. E essa é a beleza da jornada. Você não precisa estar pronto para amar, mas precisa estar disposto a crescer, a sair do papel de vítima, a deixar de culpar o destino e começar a assumir responsabilidade pela forma como se relaciona. Porque o amor predestinado, quando existe, não vem para te prender. Ele vem para te libertar, te provocar, te ensinar a amar sem grilhões, sem fusão, sem dependência. E o que é mais transformador, você só reconhece esse tipo de amor quando já aprendeu a se reconhecer sozinho. No próximo bloco, vamos falar sobre a diferença entre conexão kármica e vínculo consciente, e como identificar se você está preso a uma história repetitiva de dor ou caminhando com alguém que está no mesmo propósito de crescimento que você. Mas antes disso, se esse conteúdo está provocando reflexões importantes dentro de você, inscreva-se agora mesmo no canal Mente Inabalável. Aqui você encontra ferramentas para construir relacionamentos mais conscientes, começando pelo mais importante de todos, o relacionamento com você mesmo. Você já sentiu como se fosse puxado para alguém? Como se aquela pessoa tivesse um poder inexplicável sobre você, mesmo que o relacionamento trouxesse dor, instabilidade ou confusão. Essa intensidade pode parecer amor, destino, até alma gêmea. Mas e se eu te dissesse que nem tudo que é forte é saudável? Que nem todo laço intenso é vínculo real? Às vezes, é apenas karma emocional disfarçado de conexão profunda. Carl Jung, ao observar os padrões inconscientes que moldam nossas escolhas, falava sobre as repetições que o inconsciente promove até que a consciência assuma o comando. Ou seja, enquanto você não entender o que há por trás da sua atração, você vai repetir o mesmo tipo de relação com pessoas diferentes. E essas repetições têm um nome: conexões kármicas.
Mas aqui, o karma não deve ser visto como castigo espiritual. Ele é o reflexo das partes de nós que ainda precisam ser integradas, compreendidas, curadas. A conexão kármica é aquela que te puxa com força, mas te prende num ciclo. Ela ativa feridas antigas de abandono, rejeição, humilhação, dependência, e te faz voltar sempre ao mesmo ponto de partida, a dor. Você reconhece isso por sinais claros. Você sente que está perdendo a si mesmo para manter o vínculo. Você idealiza, mesmo quando a realidade mostra o oposto. Você se sabota, justifica, espera e se machuca. E mesmo assim, não consegue ir embora. Por quê? Porque essa conexão está ativando algo inconsciente dentro de você. Não é a pessoa, é o que ela representa, o que ela reabre. E é por isso que pode ser tão viciante. Mas existe outra forma de amar. Existe o vínculo consciente, aquele construído não a partir da carência, mas da escolha. Não a partir da dor, mas do encontro real. O vínculo consciente respeita seu espaço, valoriza sua evolução, não prende, nem controla. Ele não acende fogos de artifício, ele acende luzes. No canal Mente Inabalável, nós não romantizamos o caos. Acreditamos que o amor pode ser profundo, mas também pode ser leve. Que a intensidade não precisa andar de mãos dadas com a angústia. Que o amor certo não te arrebata, ele te ancora. Por isso, é tão importante parar e se perguntar: essa pessoa está caminhando comigo? Ou está me prendendo a uma versão de mim que já não quero mais viver? Jung dizia que nós não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E nas relações, essa escuridão precisa ser trazida à tona. É ela que revela se estamos num karma disfarçado ou num vínculo verdadeiro. No próximo bloco, vamos falar sobre a intuição como bússola emocional e como aprender a confiar em si mesmo é essencial para discernir entre o amor que cura e o apego que adoece. Mas antes disso, se essa reflexão está te fazendo repensar padrões, inscreva-se agora mesmo no canal Mente Inabalável. Você merece viver um amor que não te prende, mas que te liberta para ser tudo o que você veio ser. Você já entrou em um relacionamento que desde o início tinha algo que não soava certo? Nada óbvio, nada visível, mas uma sensação sutil. Como se uma parte silenciosa dentro de você dissesse: tem algo errado aqui. Essa parte silenciosa tem nome: intuição. Carl Jung reconhecia a intuição como uma das funções psíquicas mais poderosas e mais negligenciadas. Segundo ele, a intuição é o canal direto entre o inconsciente e a consciência. É a voz da sua verdade mais profunda, muito antes de sua mente conseguir formular qualquer explicação racional. Mas por que então tantas vezes a ignoramos? Porque fomos ensinados a duvidar de nós mesmos, a confiar mais no que os outros dizem do que no que sentimos, a acreditar que o amor exige sacrifício, espera, dor e não integridade emocional. Jung dizia que quando ignoramos a intuição, pagamos um preço alto. Ela não grita, ela sussurra, mas ao ser silenciada repetidamente, começa a se transformar em sintomas. Ansiedade, insônia, tristeza sem motivo, sensação constante de vazio. A alma sente o que a mente se recusa a aceitar. E no amor, isso é ainda mais evidente. Você sente quando algo está errado. Quando o cuidado é, na verdade, controle. Quando o carinho é chantagem emocional. Quando a paixão vira prisão. Mas a mente racional tenta justificar, tenta adaptar, tenta manter a narrativa viva, mesmo que você esteja morrendo. Por dentro, a intuição não dá provas, ela dá sinais. E amar conscientemente exige coragem para escutar esses sinais, mesmo que eles desafiem seus desejos imediatos.
Talvez você esteja num relacionamento agora e, no fundo, saiba que ele já terminou emocionalmente, mas o medo da perda, da solidão ou da culpa te faz ficar. Jung nos convidaria a olhar para isso não como fraqueza, mas como um convite à verdade. Porque ninguém conhece você melhor do que você mesmo e ninguém sente sua dor com mais precisão do que sua intuição. No canal Mente Inabalável, nossa missão é te ajudar a voltar para si, a confiar na sua bússola interna, porque toda vez que você nega a intuição para manter um vínculo, você se abandona. E nenhum amor vale esse preço. Então, reflita. O que sua intuição vem tentando te dizer? O que você já sabe, mas ainda não teve coragem de aceitar? E o que precisa mudar não no outro, mas em você, para que possa amar sem se trair? No próximo bloco, vamos falar sobre a importância do tempo certo nas relações e como respeitar o ritmo da alma pode revelar se um amor é verdadeiro ou apenas precipitado. Mas antes disso, se esse conteúdo tem feito sentido para você, inscreva-se agora mesmo no canal Mente Inabalável. Aqui, a gente não fala apenas sobre amor. A gente fala sobre a coragem de amar com consciência. Algumas pessoas chegam cedo demais, outras tarde demais. E há aquelas que parecem ter vindo na hora exata, mas a vida mostra que não estavam prontas, ou pior, não estava. Carl Jung dizia que a alma tem seu próprio tempo, e esse tempo raramente coincide com o da mente apressada, da sociedade impaciente ou dos relógios que contamos no pulso. O que chamamos de perder alguém pode, na verdade, ser o realinhamento do seu destino. E o que parece ter dado certo muito rápido pode ser só uma repetição de pressa disfarçada de paixão. Você já viveu um amor que foi intenso demais, cedo demais e acabou antes de começar? Ou já sentiu que alguém estava pronto para você, mas você ainda não estava pronto para si mesmo? Essas experiências não são fracassos. Elas são lições profundas sobre o tempo da alma. O amor consciente exige mais do que desejo. Ele exige maturidade, exige presença, exige que você tenha passado por camadas internas suficientes para não usar o outro como muleta emocional. Mas muitos de nós ainda nos relacionamos a partir da urgência, de não ficarmos sozinhos, de curarmos a dor do passado, de provar para nós mesmos que somos desejáveis, escolhíveis e importantes. E nessa pressa, erramos. Confundimos intensidade com destino, entrega com fusão, promessa com segurança. Mas a alma tem seu ritmo. Ela não se apressa, ela sabe esperar. Carl Jung nos ensina que o verdadeiro encontro só acontece quando ambos os indivíduos estão no ponto em que podem realmente se ver, e não apenas se projetar. E isso exige tempo. Tempo de amadurecimento, tempo de feridas cicatrizarem, tempo de você aprender a se bastar, para que o outro não vire um anestésico. E veja, isso não quer dizer que o amor ideal acontece só quando estamos completos, mas sim quando estamos conscientes, cientes das nossas faltas, mas também das nossas responsabilidades afetivas. Você já olhou para trás e pensou: se eu tivesse conhecido aquela pessoa hoje, talvez desse certo. Talvez você estivesse certo, mas mais do que lamentar, a pergunta que Jung faria seria: o que você aprendeu com isso? Aqui no canal Mente Inabalável, acreditamos que todo amor, mesmo que passageiro, carrega um propósito. Às vezes é preparar você, outras é testar sua evolução. Mas os mais marcantes são aqueles que ensinam que o tempo certo do outro também precisa encontrar o seu. Você pode amar alguém profundamente e, mesmo assim, escolher ir embora, porque o amor não basta se ele chega no tempo errado. E isso dói, mas é o tipo de dor que expande, que te aproxima ainda mais de si, que te faz perceber que amar também é saber parar, saber respeitar, saber não forçar. O
O tempo da alma é sagrado, e quanto mais você tenta apressá-lo, mais você se desconecta de quem realmente é. No próximo bloco, vamos falar sobre o amor como espelho e como toda relação, mesmo as mais difíceis, revelam partes suas que precisam ser integradas para que você evolua. Mas antes disso, se essa mensagem está tocando você de alguma forma, inscreva-se agora no canal Mente Inabalável. Aqui, o tempo não é de likes ou views. É o tempo da verdade, o tempo de olhar para dentro. Você já se perguntou por que algumas pessoas despertam em você sentimentos tão intensos, bons ou ruins, em tão pouco tempo? Por que certas conexões parecem tocar em feridas antigas? Ou por que alguém que você mal conhece parece te ler por dentro? Carl Jung chamava isso de projeção, e uma de suas frases mais marcantes dizia: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Ou seja, o outro não é só o outro é o seu espelho. E quando se trata de amor, esse espelho se torna ainda mais nítido, profundo e às vezes brutal. Amamos não só quem o outro é, mas também o que ele desperta em nós, o que ele espelha daquilo que precisamos ver, aceitar, curar. É por isso que tantos relacionamentos ativam gatilhos. Porque por trás da atração existe uma dança inconsciente entre partes reprimidas, carentes ou idealizadas. Você vê no outro aquilo que deseja ser, ou aquilo que mais teme, ou aquilo que negou em si mesmo. Jung acreditava que o verdadeiro desafio não é amar o outro, é usar o relacionamento como ferramenta de autoconhecimento, porque cada gesto, cada conflito, cada silêncio revela algo. Se você sente que precisa se anular para manter alguém ao seu lado, se você se sente pequeno diante do afeto que recebe, ou se você exige do outro uma validação constante que nunca te satisfaz, isso não é sobre o outro. É sobre você com você. A relação é apenas o palco, mas o enredo mora dentro de você. O amor consciente começa quando você para de tentar mudar o outro e começa a observar o que essa relação está tentando te mostrar. Sobre suas crenças, sobre suas feridas, sobre seus limites ignorados. Aqui no canal Mente Inabalável, te convidamos a fazer do amor um espelho e não uma prisão. Porque quando você entende o que está sendo refletido, você para de culpar e começa a integrar. E essa integração é o que Jung chamava de processo de individuação. É quando você enxerga o outro sem ilusões, mas também sem rancor. Você entende que ninguém entra na sua vida por acaso, mas também que ninguém é obrigado a permanecer. O amor verdadeiro, como espelho, não apenas revela, ele cura. Ele te mostra onde dói, para que você aprenda a cuidar. Ele te faz sangrar, não para te punir, mas para que você perceba que ainda há partes suas pedindo atenção. E essa percepção transforma a maneira como você escolhe. Você para de se jogar em qualquer relação só para se sentir amado e começa a se perguntar: o que essa pessoa desperta em mim? Por que estou reagindo assim? O que eu ainda não quis olhar? Essas perguntas não te afastam do amor, elas te aproximam, porque você começa a amar com os olhos abertos, com o coração inteiro, com a consciência de quem já não se esconde atrás de idealizações. No próximo bloco, vamos falar sobre o que realmente diferencia o amor predestinado da dependência emocional e por que muitos confundem alma gêmea com apego inconsciente. Mas antes disso, se esse conteúdo está sendo um espelho para a sua jornada, inscreva-se agora no canal Mente Inabalável. Aqui não falamos só sobre relações, falamos sobre o que as relações revelam sobre você. Você já viu alguém dizer que encontrou sua alma gêmea, mas na verdade está preso a uma relação cheia de sofrimento e insegurança? Essa confusão é mais comum do que parece, e Carl Jung nos ajuda a entender por que isso acontece.
Amor predestinado não é sinônimo de perfeição, nem de ausência de desafios, mas é, acima de tudo, um encontro que liberta e eleva. Não que aprisiona ou diminui. É um vínculo onde você se sente seguro para ser vulnerável, sem medo de rejeição ou manipulação. Por outro lado, a dependência emocional é um padrão onde o medo da perda, da solidão ou da rejeição cria um apego doentio. Você não ama o outro, você ama a ideia de não estar sozinho. Ama o conforto de ter alguém, mesmo que essa presença seja tóxica. Jung via essa diferença como uma questão de consciência. O amor predestinado nasce da individuação, do encontro de duas pessoas inteiras, conscientes e livres. Já a dependência emocional nasce do medo, da carência, da sombra que ainda não foi integrada. Mas como identificar a linha tênue entre um e outro? Preste atenção aos seus sentimentos mais profundos. Você sente segurança ou medo? Você cresce ou encolhe? Sua autonomia é respeitada ou sufocada? Você se sente amado pelo que é ou pressionado a ser quem não é? O amor saudável acolhe sua essência e seus limites. A dependência muitas vezes tenta moldar e manter você em uma prisão invisível. No canal Mente Inabalável, nosso convite é que você se torne cada vez mais consciente dessas diferenças. Porque só assim você poderá escolher relacionamentos que alimentem sua alma e não que a aprisionem. No próximo e último bloco, vamos fechar essa jornada com uma reflexão profunda sobre o que significa realmente amar, com liberdade, respeito e autenticidade. Antes disso, se essa conversa está te ajudando a enxergar seu amor sob uma nova luz, não esqueça de se inscrever no canal Mente Inabalável. Aqui o despertar emocional é o nosso maior propósito. Amar. Uma palavra simples, mas que carrega um universo inteiro dentro dela. Amar não é apenas sentir, não é apenas querer alguém ao lado. Amar é uma jornada, um processo que atravessa camadas profundas do nosso ser. Carl Jung nos legou uma visão transformadora sobre o amor, que vai muito além dos contos de fada ou das paixões momentâneas. Ele nos mostra que amar de verdade é, acima de tudo, um caminho de autoconhecimento, integração e, sobretudo, coragem. Quando falamos de amor predestinado, não estamos falando de um destino fixo e imutável, escrito nas estrelas ou em algum livro antigo. Estamos falando da escolha consciente, do encontro que acontece quando duas pessoas estão prontas para se reconhecerem, para se respeitarem e para se permitirem crescer. Juntas, mas sem perder a individualidade. Jung dizia que o amor verdadeiro só pode florescer quando a individuação, esse processo de se tornar um ser inteiro, ocorre em cada um dos envolvidos. E o que é individuação, afinal? É olhar para dentro com honestidade, é aceitar as próprias sombras, os medos, as feridas e, ao mesmo tempo, abraçar as luzes, os talentos e a capacidade de amar. É entender que ninguém é perfeito, nem você nem o outro, mas que a beleza do amor está em caminhar lado a lado, com respeito e consciência. Amar de verdade é escolher a liberdade. Liberdade de ser quem você é, sem máscaras ou concessões forçadas. Liberdade de expressar seus sentimentos, suas necessidades, seus limites. Liberdade de errar e aprender junto, sem medo de perder o outro por isso. E essa liberdade só é possível quando existe respeito. Respeito pelo espaço do outro, pelo seu tempo, pelas suas diferenças. Respeito que gera confiança, segurança emocional e um vínculo que não aprisiona, mas sustenta. Porque, afinal, amor não é cadeia. Amor é voo compartilhado. Mas amar também exige consciência. Para perceber quando o amor está saudável e quando está sendo distorcido por medo, apego ou dependência.
Consciência para saber quando é hora de insistir e quando é hora de deixar ir. Consciência para reconhecer que o amor não é só entrega, mas também responsabilidade, consigo mesmo e com o outro. No canal Mente Inabalável, nosso compromisso é caminhar junto com você nessa jornada de amor consciente. Queremos que você aprenda a se valorizar, a entender seus padrões, a reconhecer o que merece e a não aceitar menos do que isso. Aqui não há espaço para relações baseadas em ilusão ou sofrimento mascarado de paixão. Aqui buscamos a clareza que liberta e fortalece. E é por isso que te convido agora a se inscrever no canal Mente Inabalável. Porque mais do que vídeos, aqui você encontra um espaço para refletir, crescer e transformar sua forma de amar e ser amado. Um espaço para fortalecer a mente e o coração, para se tornar inabalável diante dos desafios da vida e dos relacionamentos. Se você chegou até aqui, saiba que essa caminhada é só o começo. O caminho para amar de verdade é longo, cheio de descobertas, mas também de alegrias profundas e libertadoras. É o caminho para se tornar a melhor versão de si mesmo e para atrair o amor que você realmente merece. Então, permita-se essa transformação. Seja corajoso para olhar para dentro. Seja paciente para esperar o tempo da alma. Seja consciente para escolher com sabedoria. E, sobretudo, seja gentil consigo mesmo nessa jornada. Obrigado por estar aqui, por confiar no canal Mente Inabalável para te acompanhar nesse processo. Nos vemos nos próximos vídeos com mais reflexões, ensinamentos e inspirações para você viver um amor pleno e consciente. Até lá, cuide de você. Amar começa com você.